Bem, então continuando os comentários aqui da questão 6, tá? Letra D. O aumento da taxa de redesconto do Banco Central tende a aumentar a oferta monetária da economia. Não, né? Se nós retirássemos a palavra o aumento da retirássemos a palavra taxa e botasse só o aumento do redesconto do Banco Central tende a aumentar a oferta monetária da economia, a assertiva D estaria certa, tá? Mas quando o banco, como tem a palavra taxa aí, a gente tem que raciocinar o seguinte: se a taxa de redesconto aumenta, na verdade o Banco Central está desincentivando o redesconto. Então, se o redesconto é desincentivado, se o redesconto diminui, então isso tende a reduzir a oferta monetária da economia, tá legal? Letra E. A demanda de moeda não depende do nível de renda da economia. Não, é errado, né? A gente viu que a demanda de moeda ela depende da renda e depende da taxa de juros, tá? Então, questão 6, o gabarito é letra A. Vamos para a questão 7. Questão 7 aí da companhia da Copergás, tá? Vamos analisar as assertivas. Assertiva 1. Quanto menor a taxa de reservas bancárias, menor o multiplicador dos meios de pagamento. Pessoal, errado, né? A gente viu lá nas relações quando a gente estudou o multiplicador dos meios de pagamento. Deixa eu voltar aqui para a gente achar o slide. Aqui, ó. Tá bem aqui na nossa cara, né? Quanto menor é a taxa de reservas bancárias, ou seja, quanto menor o coeficientezinho R, né, maior será o multiplicador dos meios de pagamento, tá? Então, a assertiva 1 está errada. Vamos agora para a assertiva 2. A literatura econômica aponta como principais fatores que afetam a demanda de moeda os motivos transação, especulação e reserva de valor. Vamos achar o slide aqui. Então, são 3 motivos, ó. Motivo transação, especulação e o motivo precaução ele chamou reserva de valor, que está correto, né? Como consequência, a demanda de moeda responde positivamente a variações da renda, né? Ó, positivamente a variações na renda e negativamente a variações na taxa de juros. Então, a assertiva 2 está perfeitamente correta, né, pessoal? Então, a questão 7, a 1 está errada, a 2 está certa. Vamos ver a questão assertiva 3 agora. Se a demanda de moeda for inelástica à taxa de juros, expansões da oferta de moeda não produzirão inflação, o que desqualifica completamente a proposição clássica da teoria quantitativa da moeda. Essa assertiva 3 é um pouquinho mais complicada, tá, pessoal? Vamos analisar aqui na lousa. Esses motivos aqui, ó, que a gente estudou, os motivos pelos quais os agentes demandam moeda, né, especulação, precaução e transação, tá? A gente viu que os 2 primeiros são baseados na teoria clássica e o terceiro na teoria keynesiana, tá? O Keynes, ele também considerava esses 2 motivos, tá? Ou seja, o Keynes considerava 3 motivos, os clássicos consideravam só 2. A gente viu que a dependência da demanda de moeda em relação à taxa de juros, ela acontece devido ao motivo especulação, né? A relação entre taxa de juros e demanda de moeda, ela é decorrente somente do motivo especulação. Então, a gente tem o seguinte, segundo a teoria clássica, você tem que analisar o quê? Você tem que analisar que a demanda por moeda depende só dos motivos transação e dos motivos precaução. Então, segundo a teoria clássica, segundo os clássicos, a demanda por moeda depende somente é função somente da renda. Não depende da taxa de juros, tá? E segundo a teoria keynesiana,
que é a mais completa, né? E é a que vocês têm que usar para a prova, a demanda por moeda depende positivamente da renda e negativamente da taxa de juros, tá? Então, segundo os clássicos, a demanda por moeda depende somente da renda. O que que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que a demanda por moeda, segundo os clássicos, ela é inelástica à taxa de juros. O que que é inelástica à taxa de juros? É insensível à taxa de juros, não depende da taxa de juros, tá? Então, veja bem, se a questão falou que a demanda de moeda é inelástica à taxa de juros, então a gente está considerando a teoria clássica, tá? Aí, no final da assertiva, ele fala ali da proposição clássica da teoria quantitativa da moeda. Vamos ver o que que é essa teoria quantitativa da moeda, o que que ela nos diz. A teoria quantitativa da moeda, ela diz o seguinte para a gente. Vou botar aqui TQM. É uma teoria clássica, tá, pessoal? Teoria clássica. Ela é explicada toda em cima de uma expressão. E a expressão é a seguinte. MV igual a P vezes T. Onde M é a oferta monetária, é o nosso M1, né? Oferta monetária. Tá? O V é a velocidade de circulação da moeda, ou velocidade de renda da moeda. Velocidade de renda da moeda. P é o nível de preços da economia. Nível de preços da economia. E T é a quantidade de transações realizadas. Quantidade de transações, tá? Então, o que a teoria clássica diz para a gente é o seguinte. Se você supuser que a velocidade de renda da moeda é constante, e supuser que a quantidade de transações realizadas é constante, e você aumentar a quantidade de moeda na economia, circulando na economia, esse aumento da oferta monetária vai provocar tão somente o aumento do nível de preços. Então, o que a teoria clássica diz para a gente é o seguinte. Se você aumentar a quantidade de moeda na economia, você provoca tão somente o quê? Inflação, aumento de preços, tá? Ou seja, a teoria clássica diz que o aumento da quantidade de moeda não provoca aumento da renda. Isso é segundo a teoria clássica. Não provoca aumento de Y, tá? Teoria clássica. O aumento da quantidade de moeda vai provocar tão somente aumento do nível de preços. Tá? Isso aqui, essa proposição da teoria clássica, ela é chamada às vezes, já apareceu em prova, da FCC não aparece tanto, no CESP aparece mais, de neutralidade da moeda. Tá? Bom, então o que a teoria quantitativa da moeda, que é uma teoria clássica, nos diz? Nos diz que se você aumentar a quantidade de moeda da economia, você vai provocar tão somente inflação, tá? Então vamos voltar à análise aí da assertiva 3 da questão 7. Diz lá, se a demanda de moeda foi inelástica à taxa de juros, o que ele quer dizer com isso? Que ele está tratando que a demanda
de moeda segue a teoria clássica, obedece somente aos motivos transação e reserva de valor, né? Expansões da oferta de moeda não produzirão inflação. Errado, né? O que desqualifica completamente a proposição clássica da teoria quantitativa da moeda. Pessoal, se a demanda de moeda foi inelástica à taxa de juros, nós temos que considerar a teoria clássica. É o que a gente viu ali. Considerando a teoria clássica, que é embasada na teoria quantitativa da moeda, nós temos que as expansões da oferta de moeda, sim, produzirão inflação, tá? Então a assertiva 3 está incorreta. Então o gabarito da questão 7 é letra B de bola, só a assertiva 2 está certa, tá? Vamos para a questão 8. A oferta monetária, no seu conceito convencional, também denominado M1, você vê que o enunciado da questão 8 até conceituou oferta monetária para a gente, né? A gente fez isso, deixa eu achar o slide aqui. A gente fez isso em alguma questão, já a gente comentou sobre isso. Que a oferta monetária é o conceito de M1, tá? Que é a soma do papel moeda em poder do público, tá? Papel moeda em poder do público, com os depósitos à vista do público nos bancos comerciais. Então a questão 8, uma questão bastante tranquila aí para a gente, é letra D de dado, né? É exatamente o que tem na letra D. O M1 é a soma do papel moeda em poder do público com os depósitos à vista do público nos bancos comerciais. Questão facílima, né? Vamos agora para a questão 9. Reduz o multiplicador da base monetária. Então, questão 9. Reduz o multiplicador da base monetária. Letra A. O aumento da taxa dos depósitos compulsórios dos bancos comerciais no Banco Central. Pessoal, se o Banco Central, vamos procurar de novo aquele slide onde a gente analisou o multiplicador bancário. Olha aqui. Se o Banco Central ele aumentar as reservas compulsórias, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar esse R aqui, que é esse mesmo R aqui, esse R maiúsculo, né? Aumentando esse R maiúsculo, ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar o R minúsculo. Ele vai aumentar esse R minúsculo. E a gente viu que existe uma relação inversa entre o R minúsculo e o multiplicador, né? Então, se o R minúsculo aumenta, o que acontece com o multiplicador? O multiplicador cai, tá? Então, a letra A aí da questão 9 está correta. Então, a gente já matou a questão 9. O gabarito é letra A. Vamos ver os erros das outras alternativas. Letra B. A diminuição da taxa de redescontos de liquidez concedidos pelo Banco Central aos bancos comerciais. Pessoal, se o Banco Central diminui a taxa de redesconto, ele está, na verdade, fazendo o quê? Aumentando o redesconto. Ao aumentar o redesconto, ele tende a aumentar a oferta monetária da economia, tá? Isso é condizente, é consistente com o aumento do multiplicador monetário. Ele não afeta ainda diretamente o multiplicador monetário, tá? Por quê? Porque a influência direta sobre o multiplicador monetário ela acontece devido aos coeficientes de comportamento, aqueles lá, o C, o D e o R, todos minúsculos, né? Então a letra B está errada, tá? Porque a taxa de redesconto, em um primeiro momento, diretamente falando, ela não influencia o multiplicador monetário, e se nós considerarmos uma situação de longo prazo, com um transcorrer de tempo, ela vai influenciar o multiplicador, mas no sentido do aumento e não da redução, como que é o enunciado, tá? Vamos para a questão, letra C. O resgate de títulos públicos efetuado pelo Banco Central. Mesma coisa, o resgate de título público, ele
diretamente, em um primeiro momento, não influencia o multiplicador monetário, tá? Se adotarmos uma ideia de longo prazo, de transcorrer de tempo, ele é consistente com o aumento do multiplicador, porque o resgate de títulos públicos, a compra de títulos públicos, né, ele tende a aumentar a oferta monetária da economia. Letra D. O aumento da velocidade de circulação da moeda, tá? O aumento da velocidade de circulação da moeda segue a mesma explicação que eu dei nas assertivas B e C. Não influencia o multiplicador, porque o multiplicador depende dos coeficientes C, D e R, tá? E se a velocidade de circulação da moeda aumenta, num longo prazo isso é consistente com o aumento do multiplicador e não com a redução, tá? Letra E. O aumento de empréstimos dos bancos comerciais para o público, tá? Isso também, a princípio, não tende a afetar o multiplicador, tá? Porque a questão não diz se esse empréstimo, por exemplo, vamos aqui para a lousa, a assertiva não falou se esse empréstimo vai sair do caixa dos bancos comerciais, vai sair de reservas voluntárias ou de reservas compulsórias. Esses empréstimos podem sair dessas reservas aqui, como podem não sair. Se sair das reservas, se esses empréstimos saírem das reservas, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma redução desse R aqui. Essa redução desse R vai provocar o quê? O aumento do multiplicador monetário. Então, estaria errada a questão, tá? Mas mesmo assim, a questão não falou se o empréstimo sai das reservas ou não, tá? Então, questão 9, gabarito, letra A. Pessoal, vamos encerrar esse vídeo por aqui. No próximo a gente continua comentando a questão 10, tá legal? Até lá!